Para mim, o Coutinho foi menos jogador do que o próprio Verratti no jogo. Chiliquento Rocha, Chiliquento Rocha, não faz isso comigo! Eu não aguento mais! Família, primeiro recado desse vídeo. Senso de humor. Senso de humor. Por favor. Porque um outro dia, família, eu fiz aqui uma resenha. Chiliquento Dias perde a linha com o Chiliquento Rocha. Assunto principal. Fase do Verratti. Verratti no banco? Verratti titular? Quem entra no lugar do Verratti? Esse é o assunto pra gente debater aqui. Foi um debate lá, Chiliquento Dias e Chiliquento Rocha. Me vem um amigo nos comentários. Tiagão, estou decepcionado com você. Eu, por quê? Ele responde. Você está causando intriga. Repito, senso de humor. Estou causando intriga num debate de bola. Verratti banco, Verratti reserva. O estilo de jogo não combina com o estilo do Fernando Diniz. Intriga. Ai, é isso. Mas a resenha tá boa, porque o Chiliquento Rocha, senso de humor, me tirou do sério com um comentário que ele fez. Um corte que apareceu aqui pra mim, a gente vai resenhar sobre isso. Ele falando do Coutinho e do Verratti nesse último confronto contra o Flamengo. Além disso, a gente vai debater aqui algumas opiniões do Jorge Igor. Ô Jorge, esquece os 6, Jorge. Você é bravo, você é um excelente narrador, esquece os 6, irmão. Mas ele fala também do Léo Jardim, da fase do Léo Jardim, Carlos Cuesta, né? A forma que o Vasco se comportou nessa partida. Quero trazer aqui também o Renato Rodrigues, né, também elogiou bastante ali a janela do Vasco, e ele comenta uma situação que eu falo muito aqui com vocês, além de repercutir aqui também algumas notícias sobre o Paulinho lateral, tem também aqui uma informação sobre o Robert Renan e o Nuno Moreira. Então chega aí que tem muita resenha nessa tarde de terça-feira, porque no momento que estou gravando esse vídeo é 3h23, então boa tarde, uma excelente terça-feira. E antes de começar, né, me embolei aqui que eu fui te dando boa tarde, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. E rapidamente deixa eu falar aqui da parceira do canal, que é a Golcase. É isso mesmo, Tiagão, eu tenho a possibilidade de personalizar as capinhas para celular. Aqui, ó, olha o nome do Tiagão aqui, ó. Tiago, é isso. Essa aqui é meu xodó, sempre falo com vocês. Essa aqui também é show de bola. Além disso, produtos de muita qualidade, você pode personalizar. Então fecha com a Golcase. Esse aqui é meu cupom, tem o QR Code e eu tô deixando também o link no primeiro comentário fixado. O link que tá aqui, família, vai te direcionar para os produtos do Vasco, mas você pode usar o nosso cupom em todo o site. Passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Perto de finalizar a compra, você, tá aqui, cupom Família Vasco. Vai estar fortalecendo o Thiago. Vamos seguir a nossa resenha e começar falando aqui sobre uma informação do jornalista Lucas Tanaka. Ele torce para o Galo. E tá aqui, ó. Paulinho segue na mira do Atlético Mineiro para a próxima temporada. A prioridade do clube mineiro é a renovação de Saravia, mas o lateral direito vascaíno é o plano B. O jovem tem o desejo de jogar no Galo. Aqui é uma informação dele e eu não sei, né, se é verdade. Eu tô aqui criticando, o Paulinho tem o desejo de jogar no Galo. Não sei, né, se isso é uma verdade, uma realidade. Mas eu espero que o Vasco possa conversar com ele. É um lateral de potencial, um lateral que a partir do ano que vem ele pode ganhar mais oportunidades, né? Porque eu acredito que o Pumita não vai ficar. E eu não sou, tá? Eu não sou a favor da renovação do Pumita. Eu sei que é um jogador que está entregando agora até como lateral esquerdo, mas eu acho que o tempo dele já deu. Já falei isso aqui, já expliquei assim, é o meu pensamento, tá? Você pode pensar diferente. Eu cometi um erro desse com o Zé Gabriel, tá? O Zé Gabriel entregou, jogou bem em determinadas partidas, e eu comentei aqui, poxa, se o treinador está pedindo, né, o Ramon Dias na época, renova. Porque conseguiu, né, fazer o Zé Gabriel ajudar, a jogar ali, né? Na reta final até perdeu a vaga. Então renova. Não. O Pumita, cara, em vários momentos já contribuiu, já ajudou, mas em outros momentos também, mas irrita demais com essa fragilidade dele defensiva. Então foi um lateral que chegou no Vasco para ser titular.
não conseguiu. O PH que veio para ser reserva, hoje é titular absoluto. Eu acho que o Vasco tem que trabalhar a base ou de repente, né, buscar um lateral em relação assim custo-benefício, que é uma aposta, assim como foi o PH, e o Pumita seguir. Até porque me parece que tem um salário, né, de titular. Foi uma última informação que apareceu por aí. Então, vida que segue pro Pumita, e eu não sei se ele quer ficar, porque eu acho que ele também quer, né, buscar um lugar para ele jogar, para ele ser titular, porque tem a Copa do Mundo aí. Então, assim, o PH é o nosso titular absoluto, tá aí um jogador que você tem que segurar. E o Paulinho pode ser o reserva desse atleta. Não é nada a ver você perder ele pro Galo, e aí entendo que é uma conversa com o jogador, do Diniz, do Pedrinho, do Felipe, né, para passar para ele, perdão, que ele pode sim, né, disputar a posição ou ter oportunidades no ano que vem. Esse ano, né, fica mais difícil, entendo, família. Seguindo aqui a nossa resenha, com essa informação aqui do Fábio Azevedo, dizendo que o Robert Renan também pode desfalcar o Vasco contra o Cruzeiro, tá? Uma péssima notícia aqui. Me parece que ele tem que ficar 5 dias, né, sem atividade física, então isso pode atrapalhar realmente o Robert Renan a atuar contra o Cruzeiro. A gente já sabe que ele vai ficar fora contra o Bahia, né? Então pode ficar fora também dessa partida contra o Cruzeiro e voltar somente no jogo contra o Palmeiras, lá né, na grama sintética e tudo mais. Cara, dá uma raiva, né, cara? Eu sei que, né, isso acontece, é uma lesão, mas justamente ali no setor que a gente está colocando uma expectativa no Carlos Cuesta e no Robert Renan, acontece esse tipo de coisa, porque seria, assim, uma sequência muito interessante. Você não entende? A minha raiva nesse momento, porque tu vai pegar, eu tô até com a classificação aqui, mas deixa eu ver aqui rapidinho, você vai pegar essa sequência aí, cara, dos melhores ataques da competição, Flamengo 48, Cruzeiro 39, Palmeiras 36, tô falando gols marcados, e o Bahia 30, né, o Bahia também é um dos melhores ataques, fica atrás do Vasco, verdade, e atrás do Mirassol e do Botafogo, né, então o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o 7º melhor ataque da competição, o Bahia. Então, olha a sequência interessante para testar essa defesa do Vasco. Infelizmente, acontece aí essa lesão, essa concussão, e o Robert Renan vai ficar fora do jogo de amanhã e do jogo contra o Cruzeiro. Não sei, né, se pode acontecer alguma mudança aqui nesse sentido, mas que merda, cara, que merda, que azar, porque gostaria muito desse jogador atuando contra esses times. Beleza, a gente, né, assim, não é uma terra arrasada, porque acredito muito, né, no Lucas Freitas. Ele estava bem, estava jogando bem, até essa suspensão e ele fica fora, né, ficou fora do jogo contra o Flamengo, então a gente confia também no Lucas Freitas e a gente espera também que o Cuesta possa, né, evoluir ali, acrescentar no jogo do Freitas, seja na orientação, seja passando mais confiança ali, né, conversando. Eu acho que a dupla de zaga tem que ter esse diálogo, né, para uma cobertura, chamar a atenção. A gente espera que a experiência do Cuesta, né, por ser um jogador de seleção, possa contribuir também, né, com o Lucas Freitas e o Vasco fazer uma partida segura amanhã e também contra o Cruzeiro. Família, uma boa notícia aqui, né? O Vasco divulgou algumas imagens do treino de hoje. Eu até comentei com vocês no vídeo de mais cedo, né, sobre a possibilidade do Nuno ficar fora dessa partida, mas tá aqui, ó. Boa notícia. Nuno Moreira, que saiu do clássico no intervalo, sentindo um problema no tornozelo, treinou normalmente e deve jogar contra o Bahia nesta quarta-feira. Uma excelente notícia, né? A gente estava trabalhando aí com a possibilidade do Vasco jogar com o David e com o Andrés Gomes na frente, e eu comentei aqui com vocês, você perde um pouco dessa dinâmica, né, de posse de bola, de associar ali com o Felipe Coutinho, mas você também ganha mais força, né, pelos lados. O Vasco seria um time de mais transição, né, podemos dizer assim, de repente roubar uma bola no campo defensivo e acelerar com o David, com o Andrés Gomes e ter o Verratti na frente, né, mas o Nuno é um jogador importante, né, é um cara decisivo, é um cara que faz a diferença pra gente, principalmente jogando em casa. Então a gente espera que ele possa estar bem, né, 100% para nos ajudar nesse jogo aí difícil contra o Bahia. Vale pontuar também, né, que o Ryan tá fora e o Andrés Gomes, por esse lado direito aqui, né, ele pode contribuir com o Verratti, né, família vascaína. A gente entende que é um jogador que pode ajudar mais nesse sentido. Por quê? Complementar, né, podemos dizer assim. A gente vai falar sobre isso em relação ao Felipe Coutinho, tá? Mas como o Ryan é um ponta que corta para dentro, né, para bater pro gol com a perna esquerda, né, geralmente quando o Ryan faz esse fundo, né, a perna direita sempre falha, né, você pode reparar que é difícil o Ryan acertar um cruzamento, sempre chutar muito forte, não dá direção, e com o Andrés Gomes jogando por ali, fazendo esse fundo, cara, ele vai conseguir direcionar mais, né, um cruzamento, seja rasteiro, seja no alto, e aí o nosso centroavante
pode, né, aproveitar mais esse tipo de jogada. Então, né, a gente espera que o Andrés Gomes possa auxiliar o nosso centroavante. Sim, defendo ele no banco do Vasco, mas já que o nosso treinador está optando pelo Verratti, dando sequência, né, no time titular, vou torcer sempre para que ele possa marcar os gols e nos ajudar, família vascaína. Vamos lá, vamos reagir aqui essa galera, essas opiniões. Jorge Igor, Renato Rodrigues da TNT, o Chiliquento Rocha, é um apelido carinhoso aqui, tá? O apelido que eu dei aqui, Chiliquento Dias e Chiliquento Rocha, falando sobre Coutinho e Verratti. A gente volta aqui também projetando o time do Bahia para o confronto de amanhã às 7h30 no nosso Caldeirão. Olha só. Tá pronto o time, Jorge. Ih, Jorge, entrega as taças. Não, gente, vocês sabem que eu não sou do modo empolgou. Mas, pô, eu tô vendo evolução. Eu tô vendo o time ganhar, como ganhou ontem do São Paulo. Tudo bem, São Paulo é o time reserva. Beleza, São Paulo não jogou com a sua força máxima, a cabeça tá na LDU, beleza, mas aí é problema do São Paulo, o Santos não tem nada com isso. O Santos poderia muito bem ter se complicado contra um adversário, e como já se complicou contra tantos adversários frágeis, né? O Santos tomou 6 do Vasco, galera, 6, meia dúzia. Então, não é porque o São Paulo tava com o time reserva que você vai desmerecer o que o Santos fez ontem. O Santos jogou bem, o Santos ganhou jogando bem, porque no primeiro... Ai. Antes, família, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu parceiro Gabriel, que mora lá na Holanda. É isso mesmo. Saudações vascaínas. Eu falo, tem vascaíno em todo lugar nesse mundão aí de... Meu Deus. Ele falou, poxa, Thiagão, gosto tanto do Jorge Igor, ele tá lá desmerecendo o Vasco, tava falando da vitória do... Falei assim, deixa eu ir lá ver, né? Porque eu também sou muito fã do Jorge Igor, acho ele um dos melhores aí narradores do país, e ele é muito bom, cara, eu gosto muito dele. Mas aqui você mandou mal, né, meu parceiro Jorge? Você mandou muito mal. Porque assim, família, eu falo com vocês, né, eu sou iludido, eu sou carente, basta o Vasco fazer isso aqui, ó. Eu já, opa, né, já fico todo alegre, e fico, ó, fico feliz, fico safadinho, mas... mas, isso aí, o Jorge também tá assim. Que assim, a gente precisa colocar o adversário nessa equação de evolução. Então você pegar o São Paulo todo reserva, até o goleiro era reserva, nem o Rafael agarrou, e você falar que o Santos evoluiu, não, calma aí. E aí tu cita o Vasco como um time frágil, um time fraco, que deu de 6 no Santos, não, calma aí, ô Jorge, aí não. Aí você tá equivocado, porque assim, você tá desmerecendo o Coutinho, o Nuno, o Ryan, o próprio David, que jogou muita bola, né, contra o Santos. O Vasco fez uma partida, principalmente na fase ofensiva, impecável. Então, né, calma aí. Mas agora, família, ele vai tocar aqui em pontos interessantes pra gente, né, resenhar sobre o momento e a última partida do Vasco. Turno foi um Flamengo muito dominante e o Léo Jardim fazendo milagres. Primeiro ontem, turno, tá? Foi um Vasco que... Naturalmente, como o Flamengo começa os jogos, né? O Flamengo impetuoso, vai pra cima, Cebolinha mandou bola do travessão, aí na sequência sai o gol e tal. O Flamengo já começa o jogo com 4 finalizações, o Vasco zerado. Depois o Vasco consegue equilibrar o jogo, consegue sair um pouco mais, não se intimida, tem chances pra empatar e acaba empatando. E aquela estatística inicial que a gente mostrou na transmissão da GETV, que foi a mesma estatística que apareceu na transmissão da Globo, 4-0 em finalizações Flamengo, rapidamente o Vasco empatou em 4-4, ainda no primeiro tempo. O Vasco conseguiu, em alguns momentos, equilibrar o jogo contra o Flamengo, que mesmo não sendo titular, era um Flamengo, obviamente, muito forte. Então foi um Vasco impetuoso, foi um Vasco que não teve medo. Não é que ele foi de peito aberto de maneira irresponsável, mas ele não teve medo de encarar o Flamengo dentro do Maracanã. Aliás, o GE fez um levantamento aqui, os números de finalizações dos últimos 4 clássicos pelo Brasileirão. No clássico de ontem, o Vasco conseguiu finalizar mais vezes e sofrer menos chutes do que nos 3 anteriores no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Se você for olhar o número de finalizações no alvo, foi 5-4 pro Flamengo, tá? O Flamengo acertou 5 bolas no alvo contra 4 do Vasco. No geral, a diferença foi maior, mas no recorte de finalizações no alvo não foi tão grande. Então o Vasco teve um jogo interessante, o Ryan correu muito, se dedicou muito, jogou pra caramba. O time melhor, a bola parada do Coutinho, que faz diferença, você tem um cara com essa qualidade, né, realmente desequilibra, mas ele volta cansado do segundo tempo, assim como o Verratti, e o time melhora sem o Verratti. O David entra bem, Matheus França entra bem, com chance, com finalização, com bola parada, porque tem uma questão também da dinâmica hoje do Verratti, que é muito diferente. Então, se você pegar o Vasco do 6-0 contra o Santos, era um Vasco com um ataque mais móvel, não tinha o Verratti. Talvez para esse momento seja algo que funcione melhor pro Vasco. Mas aí é uma decisão que o Diniz vai ter que tomar e você tá falando de uma bandeira, de uma liderança, de um cara querido pela torcida, apesar de estar sofrendo uma ou outra cornetada, né? E você tá falando também de sistema de jogo que muda muito, né? A dinâmica ofensiva muda muito. Com o Verratti é uma coisa, sem Verratti é outra coisa.
Pra não dizer que achei tudo incrível, assim, porque realmente não foi incrível, o Léo Jardim, eu não sei, pode ser uma fase, pode ser algo momentâneo, um recorte aí recente dos últimos jogos, mas ontem ele me pareceu muito inseguro. E no jogo contra o Ceará, ele já soltou a bola pro gol do Ceará no final do jogo, Não, né? aí não. Uns 50 minutos do segundo tempo. Um ponto de atenção aí, observar um pouco essa fase do Léo Jardim com a camisa do Vasco. Ontem me pareceu com alguns momentos de instabilidade. Gostei da atuação do Carlos Cuesta, zagueiro recém-chegado. Gostei da atuação do Barros. Barros se dedica muito também, marca demais, pega demais no meio-campo. Então, o Vasco conseguiu equilibrar em intensidade o jogo ontem contra o Flamengo. No geral, o Flamengo criou mais chances. No geral, sim. Mas o Vasco não fez um jogo muito abaixo. Os próprios números, inclusive, estão mostrando isso. Soube se impor em vários momentos, foi corajoso e leva um pontinho que não muda tanto a situação, mas é valioso. Esse Vasco é um Vasco completamente diferente do primeiro turno. Porque, assim, pra mim, o que eu destaco do Vasco, olhando principalmente pro jogo de ontem, até pros últimos, eu acho que o Vasco, ele vem tendo boas performances. Eu acho que o Vasco deixou alguns pontos pelo caminho que ele nem deveria ter deixado em termos de desempenho. Mas assim, não sei como, não sei se tinha grana, se não tinha, como que foi feita a questão da gestão, não entro nesse mérito, mas a janela do Vasco é muito boa, cara. Muito boa. Porque assim, enquanto estiverem em campo, os dois zagueiros deram um outro nível, ou você olhando pra linha defensiva do Vasco ontem, por mais que o Flamengo no começo do jogo até começou bem, achando muito Carrascal entre linha, mas assim, você olhando pra linha defensiva do Vasco ontem, você fala, pô, já é uma outra postura, você já olha diferente. O Cuesta fez um baita jogo, de novo. O Robert Renan deu a zica de ter a concussão, não vai jogar nem o próximo. O Cauã, que foi um menino que você foi buscar no América, que estava emprestado. Assim, não é um jogador, não é o Jorginho, não é um cara técnico, mas é um cara que carrega o piano e ontem, ó, só que chegando ele e o Hugo Moura. Você perde o Nuno, entra o Gomes. Você tira tem o Matheus França pra entrar, que entrou bem no jogo também. Você tem o Ryan, você tem o Coutinho voltando a jogar bem. Então, assim, você olha pra perspectiva do Vasco hoje, é uma outra. E o Vasco não tem Jair, não tem Tietê, tem vários jogadores ainda machucados também. Então, assim, a nível de elenco, de qualidade, hoje você olha pra esse Vasco e fala, esse Vasco não é um time caível. Não vou ficar aqui também só por aquela questão que eu tenho que defender o Verdão. Não, eu vou analisar jogo a jogo. Acho, por exemplo, que hoje ele esteve abaixo, sim. Não acho que atrapalhou, acho só que esse momento que o Jean acabou de citar, eu acho que é o justo, acho que poderia ter sido destruído com mais tempo, ele e o Coutinho. Pra mim, o Coutinho foi menos jogador do que o próprio Verratti no jogo. Acho que hoje, se a gente tivesse que apontar um jogador, o menos melhor, vamos dizer assim, se é que pode usar essa expressão, dois jogadores de linha, eu hoje colocaria o Coutinho. Acho que o Coutinho hoje fez uma partida muito ruim para o potencial que a gente sabe que o Coutinho pode jogar. Hoje senti falta do Coutinho. Desculpa, família. Desculpa, não aguento o Chiliquento Rocha, não. Respeito a opinião, mas assim, é difícil demais. É difícil demais. Senso de humor, mas é difícil. Olha só, família, eu vou chegar lá, tá? Vou destacar essa visão aí, debater com vocês, essa opinião aí do Chiliquento Rocha. Mas, assim, pegando ali pontos de destaque do Jorge Igor, concordo, né? E aí eu vou aqui parabenizar o trabalho do Fernando Diniz, né? Realmente foi um Vasco diferente desses últimos confrontos aí contra o Flamengo, um time com muito mais personalidade, mais pegada. Acho que, né, claro, tem jogadores que acabam contribuindo nesse sentido, que é o caso do Hugo, que é o caso do Barros, né? E claro, o trabalho do Diniz de marcar pressão, a gente colocou aqui no vídeo uma análise, né, dos volantes pressionarem, né, o Hugo Moura em diversos momentos pressionando lá em cima. Isso é trabalho do Fernando Diniz, né? Porque de repente, se é um Carille, com certeza ia trabalhar com um time em transição, todo mundo lá embaixo, sem tirar o Flamengo da zona de conforto em algum momento, pressionar lá em cima. Isso é trabalho do Diniz. Então a gente tem que destacar isso também, apesar de achar que ele erra bastante. Por exemplo, né, não vou me aprofundar nesse assunto agora, mas concordo plenamente, né, ali na visão do Jorge Igor, que o Verratti dificulta um pouco o trabalho ofensivo do Vasco. Cara, eu acho que o Jorge Igor ele foi perfeito quando ele fala que o Verratti é um cara importante, é capitão, né, e tudo mais. Porque eu tava vendo uma página comentar sobre o Verratti, a mesma opinião que a minha. Fui nos comentários. Família, é muita gente defendendo o Verratti. Impressionante, muita gente. Só que teve um amigo que comentou lá, o Vasco sem Verratti só deu certo contra o Santos. Não deu certo depois. Cara, você vê o tipo de comentário. O Vasco não foi testado sem o Verratti. Não foi. No jogo contra o Juventude, ele sai com 25 minutos, se eu não me engano, um jogo já 2-0, o Juventude todo lá atrás. Contra o Corinthians, né, ele ficou no banco. Com 30 e poucos minutos, ele estava em campo de novo. Você te machuca, o Diniz bota ele. O Vasco não foi testado sem Verratti. Foi uma partida e deu certo. Não teve sequência. E tem torcedor que fala que o Vasco foi testado sem Verratti. Não pode, não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas esse é um outro ponto.
O Renato Rodrigues, né, fala ali do time do Vasco e tudo mais, eu falo isso aqui, né, diariamente com vocês, o Vasco não tem time pra estar ali, e beleza, ainda mais com as chegadas aí desses jogadores. Cara, e até me arrepiei aqui, eu sou carente mesmo, ele falando, né, quando você olha pra defesa do Vasco no jogo contra o Flamengo, passa uma outra mensagem, exatamente assim que eu estava vendo esse jogo. Cara, eu sei que o Flamengo é um time difícil, mas eu olhei, assim, sei lá, mano, passa uma outra energia, é uma outra, eu não sei explicar, né, é uma outra confiança ali, sabe, do Cuesta e do Robert Renan. Parece que os dois são mais seguros, né, confiam ali no potencial deles. Eu também senti isso aí, quando eu estava olhando pra defesa do Vasco, eu falei, caraca, é uma outra parada. E, infelizmente aconteceu o que aconteceu aí com o Robert Renan e vai ficar fora dessas partidas, mas que ele volte o mais rápido possível e formar essa dupla aí, pra formar essa dupla com o Carlos Cuesta, pra justamente passar essa confiança e, claro, performar, né, nos ajudar a sair dessa situação no Campeonato Brasileiro e mirar a Copa do Brasil. E aí, família, eu chego aqui nessa visão do chiliquento Rocha, que, claro, eu tenho que respeitar essa opinião, até porque vai ter muita gente que vai concordar com ele, mas eu acho, assim, uma visão absurda. Absurda. Na minha cabeça não passa, eu tenho que respeitar, repito, mas não passa pela minha cabeça como um torcedor, um jornalista, uma pessoa que está analisando o jogo, fala que o Verratti foi mais jogador que o Coutinho nessa partida. Eu não consigo, sabe? Não dá pra mim. Eu até posso entender, tipo aqui, ó, o Edmundo. Tô colocando na tela pra vocês. O Edmundo, ele criticou a postura do Felipe Coutinho por entender que o Coutinho nesse tipo de jogo tem que render mais. É um ponto. Agora, você comparar Coutinho e Verratti nessa partida, não tem cabimento. O Verratti mal tocou na bola. O Verratti ganhou umas 2 bolas no alto. E uma que ele não precisou dividir, ele errou a cabeçada, o toque. Então, assim, não pode você comparar um jogador que deu uma assistência, um jogador que criou o escanteio, né? Porque ele bate aquela bola cruzada e o Pumita, né, tenta escorar pra dentro da área, sai o escanteio do gol. Não pode. Você não pode fazer isso. E o engraçado é que eu fui nos comentários, né? Eu gosto sempre de ler os comentários, seja aqui do canal, seja em páginas, em outros canais. Falo isso pra vocês. Olha só, família, a galera comentando aqui no vídeo dele, ó. Dizer que o Coutinho foi pior que o Verratti é de um mau caratismo sem tamanho. PQP. Aqui o amigo foi mal criado, né? Ele complementa aqui. Deixar esse cara pegar no microfone deveria ser um crime. E aqui, só crítica em relação a isso. Aqui tem um comentário muito grande. Coutinho só deu o passe do gol e o Verratti fez o quê? O Emerson Rocha, acho que tá tendo um caso com o Verratti, não é possível. O Coutinho deu uma assistência, o Verratti tá se arrastando. Cara, é impossível, família. É impossível, sabe? Você olhar pro jogo e comentar uma situação dessa. Não tem como. Beleza, de repente ele fala isso pra gerar comentário, pra gerar um debate, pra pegar fogo. Por que não pode ser? Não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento. E assim, família, até pegando ali o gancho do Edmundo, pra acrescentar aqui essa visão aqui do Zinho, né? Tô colocando aqui pra vocês também, né? O Coutinho tá se colocando nesse debate, né, de uma vaga na seleção, e o Zinho falou assim, né, que ele acha que o Matheus Pereira tá na frente do Coutinho, merece mais que o Felipe Coutinho. Eu não vou entrar nessa questão de quem merece mais, quem tem mais talento, não vou falar sobre isso. Eu vou falar justamente pegando um gancho do Emerson Rocha com a visão do Edmundo, do Zinho, vou botar tudo nesse bololô pra gente resenhar aqui. No início do ano, com o Fernando Diniz, esse jogador, que para muitos é o melhor 10 do Brasil, né, é o melhor 10 do Campeonato Brasileiro, ele estava matando. Matando. Pode pegar o início do ano do Matheus Pereira. Estava matando. Papo de querer sair, que ele queria ir para a Europa, ia ser vendido pro Zenit. A galera não fazendo muito questão, porque não estava conseguindo performar o que performou ali 23, 24, né, não estava conseguindo jogar bem. O que acontece? Chega lá o Leonardo Jardim, um treinador português, e começa a dar um equilíbrio ao time. Matheus Pereira de 10, porque em vários momentos que o Diniz jogava de terceiro homem na frente, jogava ele, Dudu e Gabriel, um time sem sangue, sabe, sem força. Aí bota ele aqui, bota o Christian, que é um volante, mas tem recurso, tem velocidade, o Wanderson por aqui, e o Caio Jorge na frente, vivendo uma excelente fase, fazendo facão, sabe associar. O que aconteceu? Futebol do Matheus Pereira cresce. Então você pegar o Coutinho de forma isolada e falar assim, você tem que resolver, ele não tem físico pra isso. E nem o Matheus Pereira, que muita gente está elogiando, porque estava matando no início do ano, com esse time sem força, sem velocidade. Equilibrou, o cara voltou a render. É isso que vai acontecer com o nosso camisa 10. A partir do momento que o Diniz trabalhar para o Coutinho, ele vai entregar e vai entregar muito. Vai entregar muito, porque hoje o nosso centroavante não possibilita tirar o melhor do Felipe Coutinho, minha gente. Não possibilita. O exemplo que eu tô te dando aqui, eu acompanho canais do Cruzeiro, eu acompanho vários canais e a galera tá pegando no pé do Matheus Pereira com o Diniz, por essa falta de equilíbrio.
Então o Coutinho não é esse jogador. O Edmundo vai ter que resolver. Cara, o cara bateu o escanteio do gol. O cara bateu a falta aqui muito bem na bola parada, como o Jorge Igor destacou. Agora, se você quiser tirar algo a mais do Felipe Coutinho, você vai precisar das ferramentas pra ele. Porque hoje, ele não tá tão mal fisicamente. Ele tem visão de jogo, ele tem muita qualidade, agora, precisa de companheiros. Ele não vai conseguir pegar a bola como o Edmundo fazia em 97 e arrastava. Não, o Coutinho não vai fazer isso. O único que tem essa capacidade no time do Vasco hoje é o Ryan, se chama Ryan. Então, para você tirar o melhor do Felipe Coutinho, você vai precisar ajustar esse ataque. Porque todas as vezes que o Vasco jogar contra um time que tem mais posse de bola, o Coutinho vai viver de lampejo. Vai viver de lampejo, vai ser uma bola parada, vai ser uma... né? Olha o Coutinho contra o Santos. Olha o Coutinho contra o São Paulo. Todas as vezes que o Vasco tem posse, o Coutinho vai render. Vai render. Agora, quando o Vasco precisa de transição, jogar na transição contra o Botafogo, contra o Flamengo, contra o Palmeiras lá, o Coutinho vai viver de lampejo. Vai ser uma falta, vai ser uma bola parada, vai ser um chute de fora da área. Agora, a partir do momento que você colocar sangue pra ele enfiar essa bola, pra ele, né, fazer os lançamentos, pra ele pifar o jogo, você pode ter certeza que vai acontecer como tá acontecendo com o Matheus Pereira. Esse é o papo. Agora, Chiliquento Rocha passou dos limites, senso de humor, a partir do momento que ele olha pra uma partida e cita o Verratti. Ah, o Verratti foi melhor que o Coutinho nessa... Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não pode falar nem de brincadeira, nem pra gerar debate. O Verratti mal pegou na bola. Mal pegou na bola. Ah, mas deu casquinha. Ah, ficou correndo pra... É isso que a gente merece? É por isso que eu falo aqui. E às vezes a galera sou mal interpretado, a galera fica com raiva de mim. Defender o Verratti acima do Vasco é apequenar o Vasco. Hoje, o Verratti é banco nesse time. É banco. Porque dessa vez, depois de muito tempo, o Vasco tem opções pra testar. Não deu certo? Volta com o líder. Volta com o capitão. Deu certo? Vamos seguir. Segue o barco. É isso. Futebol é isso. Futebol profissional é isso. Mas o nosso treinador é psicólogo, né? É bom treinador, principalmente com a bola, mas é psicólogo. Ele quer recuperar o Diniz, o Verratti por vaidade, pô. Por falar, tá vendo aí? Vocês falam mal, eu tô aqui, ó. Deixa esse cara voltar a marcar os gols. Não, dá um tempo pra ele. Potencializa outros jogadores. Como um gênio, Felipe Coutinho. Fui.